Meus nobres cartoleiros, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do Bons e Baratos SD. Essa é para nós uma ocasião muito especial. Esse é o 20º vídeo de dicas do Bons e Baratos desse ano de 2016 e isso significa que estamos completando o nosso primeiro turno, em tese de campeonato. E eu, então, reunir todas as nossas pontuações e valorizações para poder mostrar para vocês meio que uma um comprovante aí de desempenho, uma prestação de contas, para que vocês possam conferir que os nossos times, mesmo sendo escalados sempre na média dos cartoleiros, sempre escalações ultra baratas, nós tivemos uma média muito semelhante a qualquer outro jogador aí que tem todas as cartoletas do mundo possíveis, né? Claro que em termos de pontuação daria para ser um pouco mais, né? Se o time fosse mais competitivo nesse quesito, por ter poucas cartoletas sempre para cada rodada. Mas eu mostro aqui então o desempenho do Bons e Baratos no seu primeiro turno de campeonato e logo em seguida eu já vou mostrar a pontuação do time na rodada passada, como a gente sempre faz de praxe. Eis então aí na tela o Bons e Baratos ao longo de todas essas rodadas que estamos com vocês, somou 947,58 pontos. Isso aí dá uma média de aproximadamente 50 pontos por rodada, a 49,87, mas a gente deixa 50. Mas, em termos de cartoletas, acumulamos 115,17 centavos. Ou seja, um número exorbitante. É claro que, em termos de pontuação, eu não sei como é que vai ficar na tela aí no YouTube. Mas entre a 15ª rodada, nossa, né, a pontuação na 15ª rodada do Cartola mesmo, e a 22ª, nós aqui no Bons e Baratos, em todas as rodadas, fizemos entre 30 e 40 pontos. Foi um período muito grande aí de seca e por isso que nós não chegamos aí próximo dos 1.000 pontos. Aí a partir da 23ª rodada as coisas já começaram a se acertar um pouco mais, enquanto que em termos de cartoleta, tirando em uma rodada que nós negativamos, foi na 18ª rodada, e agora nessa 27ª que o time praticamente estabilizou, ganhou 21 centavos de cartoletas, e todas nós fomos aí muito bem, sempre valorizando ao menos duas cartoletas, como na 16ª rodada. E em todas as outras o time sempre 3, 4 e muito mais cartoletas, né? Então é isso sobre o nosso primeiro turno. E agora a nossa pontuação aí, ó, na última rodada, que foi de 51,57 pontos e uma valorização de 5,46 cartoletas. Uma rodada boa para nós, passamos dos 50 pontos, isso esse ano está sendo significado de mitagem, e vocês podem ver aí o William da nossa defesa mitou, teve o SG e deu assistência, e mais ninguém, porque o Jailson perdeu o SG, o Diego também, o William Matheus até que sem SG foi bem, tem ele também, ó, 5,2 teve um desempenho legal, e o Juninho, apesar do SG, deu uma decepcionada. Meio de campo aí acertamos o Robinho, porque o Arrascaeta não jogou, né? Então a gente ter ido com o Robinho foi o que garantiu a rodada ter sido boa. Aí o Scarpa, que era uma unanimidade, foi muito bem. E o Camilo acabou decepcionando. É claro que no lugar do Camilo poderia ser o Juan, que fez 2 gols, né? E aí certamente o time estaria mais nas cabeças. E lá na frente acertamos um atacante, que foi o Neilton, e os outros dois nós erramos, o Ábila e o Chaves. Teve, por exemplo, o Marco Júnior, que fez gol, e o Leandro, que deu uma assistência. Foram dois jogadores aí que foram bem na rodada e que acabamos não escalando. Tem o Roger Guedes também, que fez gol e foi muito bem. E aí o nosso técnico teve o SG, o Coritiba venceu muito bem e acabamos então tendo esse desempenho.
E eis que chegou o momento da nossa escalação. Dessa vez nós estamos utilizando o seguinte critério, meus nobres cartoleiros. O preço do FC Toro, que é o time que eu monto para o site do Super Dicas, ele pela primeira vez esse ano ficou abaixo da média dos cartoleiros. Está em 122 cartoletas, né? 122, e o preço do meu time saiu a 118. Então, eu poderia simplesmente pegar essa escalação e fazer a mesma para o bons e baratos. Mas eu preferi, nas posições em que os jogadores não são unânimes, fazer tipo um time B, escalar jogadores que eu acho que também são muito bons para a rodada, e alguns deles até eu só não pude escalar ambos, né, ambas as opções, por falta de espaço no time, e mesmo assim nós mantivemos, que seria o caso do time do Bons e Baratos, as unanimidades. Então acaba assim, o time do site do Super Dicas, que é o meu time, o FC Toro, e o Bons e Baratos acabam aí sendo recomendados como escalações baratas. Infelizmente, em termos de cartoletas, nós não podemos dizer que vai ser uma rodada boa. Temos aí muitas ocasiões de jogadores que podem desvalorizar. Então, nesse caso, é uma rodada aí visando pontuação e, no máximo, não perder cartoletas. De explicado tudo, vamos então à escalação do Bons e Baratos para a 29ª rodada do Brasileirão. Muito bem, nessa primeira imagem vocês estão vendo o FC Toro. Esse é o time do site do Super Dicas que custou 118,90 cartoletas. Na nossa avaliação, os jogadores Pará, Diego, Robinho, Felipe Viseu, Dudu e o técnico Zé Ricardo são as unanimidades para nós, no caso do Zé Ricardo, levando em conta que nós temos muitos jogadores do Flamengo, mas o Zé Ricardo até que não é tão unanimidade não. Fizemos as apostas quanto aos jogadores que não são unânimes, e o time, além de ter mudado um pouquinho a sua configuração, né, ficou mais barato, como vocês podem ver agora. Essa sim tá aí, ó. Esse é o Bons e Baratos para essa rodada, até ficou uma coisa mais justa, né? O time sendo sempre barato, né? Mais barato do que os que a gente monta, apesar de todas as duas escalações estarem a preços baixíssimos, né? Uma rodada aí que, ao nosso modo de escalar, ficou muito boa em termos de preço. Aí, então, no lugar do Jailson, escalamos aqui o Denis, no lugar do William está o Léo do Atlético Paranaense, no lugar do Thiago Heleno, Paulo André, que é companheiro do Thiago Heleno, e a mesma coisa o Hever aqui no Bons e Baratos, no lugar do Rafael Vaz. Pará é unanimidade, Diego é unanimidade, e aí no lugar do Everton eu coloquei o Ilharão, Robinho unânime. Lá no ataque, vocês estão vendo o Pablo do Furacão, não do Arrocha, do Furacão. E no lugar do Ábila, né? Nós escalamos ele aqui e o Ábila está no time principal. Todos esses jogadores são excelentes para a rodada e basicamente a formatação dessa vez é Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Internacional e Atlético Paranaense, todos bem favoritos e todos vão ter jogos aí que podem vencer e até mesmo tendo o SG. Dá para considerar alguma coisa ali, um goleiro no jogo entre Sport e São Paulo, algum meio-campista no jogo do Botafogo com Figueirense, Figueirense e Botafogo, né? O jogo vai ser em Santa Catarina. Tem o Dodô pelo lado do Figueiro, o Camilo pelo lado do Botafogo. Podem considerar também algum atacante do jogo Corinthians e Atlético Mineiro, seja o Romero, seja o Robinho. E Santos e Fluminense, talvez no máximo ali o Ricardo Oliveira, né, que pode fazer algum gol. E eu tô falando, gente, tudo de cabeça, tem um 10º jogo nessa rodada que agora não está me vindo,
Mas é basicamente isso sobre. Ah, sim, Vitória e Grêmio. Pronto, agora completou a lista de Vitória e Grêmio. O único indicado, os únicos indicados são já os defensores. O Diego Renan, pelo lado do Vitória, e o Pedro Jeromel, pelo lado do Grêmio. Porque mesmo que percam o SG, eles podem ir bem, né? Então acabou, ficou essa curiosidade, né? Defensores no Vitória e Grêmio, meias no Botafogo e Figueirense, os atacantes no Corinthians e Atlético Mineiro. Então, tá aí, né? Não tem mais muito o que explicar. Só mesmo torcer para que acertemos os jogadores e vamos ver dessa salada mista aí quem que vai se sair melhor, né? Quais as apostas que vão compensar mais pontos para nós em mais essa rodada do Cartola. Aqui no painel dessa vez se faz necessário uma explicação, meus nobres. Vocês podem ver aí o Denis, Hever, Robinho e o William Arão como jogadores perigosos em termos de cartoletas. E tem 4 jogadores aí que não aparece nada, né? Que não atuaram na última rodada. O Léo ele imitou quando jogou pela última vez, fez 13 pontos. Foi justamente a partida contra a Ponte Preta que ele fez um gol e teve o SG. O Pará, pelo contrário, já tirou menos 5, então é uma excelente para valorização. E lá no ataque nós tivemos o Dudu fazendo 5 pontos naquele jogo contra o Coritiba. E o Felipe Viseu, a última vez que ele atuou, ele foi muito mal. A nota dele foi bem baixa, isso aí vocês podem ficar sossegados. Então é basicamente isso sobre os jogadores que não está aparecendo aí nenhum dado. E beleza, nobres. Esse foi o time, esses foram os nossos trabalhos. Eu lembro mais uma vez, dessa vez, infelizmente, a última, nesse ano, sobre a liga mais premiada do Brasil, que é o Boa Esportes, porque essa é a última rodada, então não perca tempo. Ainda as portas estão abertas para que você participe dessa que é a liga mais premiada do Brasil e concorra a prêmios aí mensais e por rodada. Na hora de você fazer a sua inscrição, sempre lembre de colocar como dedo patrocinador Super Dicas, tudo junto e com letras minúsculas. E fechamos então, meus nobres, mais uma vez. Aquele abraço e bora mitar!